link, a gente manda por e-mail para vocês. Os certificados também, quem não gosta de um certificado, né? Também a gente vai mandar por e-mail. Fiquem tranquilos, no final a gente manda por e-mail para todo mundo. O que mais que a gente vai falar? Vamos esperar o pessoal entrar mais um pouquinho. Isso. Boa noite. Tem também o pessoal aí de Valença. Vigia do SUS, olha, que legal. Olha, que legal. Que legal, olha. Que bacana. Chegou na Bahia também, olha, já. Isso, mais. De nutrição. Bacana. É muito bom um momento desse que a gente precisa muito valorizar o SUS e entender o SUS, ver gente do país todo, né? De várias formações, né? De várias formações, que é até o nosso assunto mesmo, né? A gente é daqui do Rio de Janeiro. Isso, somos todos cariocas aqui. Pouso Alegre, Minas Gerais. Muito show. Então, vamos dar mais uns 2 minutinhos para a gente começar a nossa apresentação. O que vocês acham? Vamos esperar mais uns... Isso. O sotaque entrega. 2 minutos? A gente tem sotaque? Carioca tem sotaque? Imagina! Tem nada. É mesmo? Gente, descobre na hora de pedir um biscoito, né? Se fala biscoito, já entrega. Aqui do Rio também, Eliane, 5º período de psicologia. Só no S. Santa Maria. Em Rio Grande do Sul. Ah, que show! Ainda tá um frio. Psicologia, gente. Congela, Psicologia. Né? Posso falar, né? Que é aqui no meu coração, o pessoal da psicologia, né? Aí, Jana, chegou no Ceará, olha. Olha que legal. Ceará. Que bacana. Fazer estágio, gente, na clínica da família é o que tem de melhor. Eu vou te falar. É o que tem de melhor. Olha, o coração chega até enche. Olha aí, a Divina do Rio. Psicologia, Divina. Bem legal mesmo. Chegou para tudo quanto é lugar, tá vendo? Verdade. Assim, compartilhar é sempre legal, né? Essa troca, assim, é sempre... hoje é o dia da enfermagem, gente. Parabéns. Boa lembrança. Ótima lembrança do Thiago. O pessoal está trabalhando pra caramba agora, né? 2 campanhas para girar, mas todo o funcionamento. E silêncio. Então, vamos os avisos. Acho que eu já falei, né? Do link, já falei do certificado, da gravação. O que mais que vocês têm que falar? Eu fico falando assim, gente, porque é muita coisa para fazer a palestra, para fazer tudo, a gente tem que lembrar de tudo, porque depois a gente, esqueceu de falar isso, esqueceu de falar aquilo. Então é isso. Vou deixar com vocês, com a Juliana e com a Sueli, maravilhosas, que elas vão compartilhar, para a gente começar essa nossa conversa aqui. Show. Bom, boa noite mais uma vez, pessoal. Eu sou a Juliana, queria agradecer a presença de todo mundo, desejar boas-vindas a esse encontro que foi proporcionado pela Janaína Cavalcante, e é uma oportunidade para a gente estar debatendo esse tema tão importante, né, que é a interprofissionalidade na atenção básica, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a equipe multidisciplinar e vamos trazer experiências, né, relatos de experiências de uma clínica da família do município aqui do Rio. E esse debate ele é muito necessário, porque a gente precisa a todo momento qualificar essa mão de obra que já atua no SUS
e até uma possível, os aspirantes, né, que, digamos assim, vocês, a maioria de vocês que está estudando alguma profissão de saúde, que almeja, que deseja atuar no SUS, essa discussão ela é imprescindível. E também para a gente aproximar a academia, né, as faculdades, as universidades, do nosso cotidiano, da nossa prática dos serviços de saúde. Então, como eu disse, Sueli e eu decidimos abordar esse assunto por meio da nossa prática, né? Então, vão ser relatos de experiências cotidianas dessa clínica de família onde nós atuamos como dentistas, né? E depois, no final, a gente vai abrir para um bate-papo, vamos ampliar a discussão e abrir para a participação de quem queira falar, tirar alguma dúvida, relatar alguma experiência que também já teve no SUS, né? Seja como estudante, como profissional, enfim. Vamos começar, então, pela nossa apresentação, né? Espera aí que o slide não está indo. Foi. Como eu me apresentei, meu nome é Juliana Noite, eu sou dentista, eu sou especialista em saúde da família e eu atuo na estratégia. Eu comecei em 2016 como residente, eu fiz uma residência multiprofissional e fui contratada em 2019 como profissional, de fato, do município do Rio de Janeiro. Vai, Su. Eu sou Sueli Cavalcante, sou cirurgiã dentista também, sou especialista em saúde da família, tenho também uma habilitação em odontologia hospitalar, sou preceptora da residência multiprofissional na UFRJ e atualmente estou mestranda também em atenção primária em saúde na UFRJ, tá? E está caindo um toró agora aqui no Rio, agora caiu o toró aqui agora, Juliana. Aqui na minha casa já passou, agora já não tem mais nada. Eu falei, começa daí e vem para cá. Bem... Vai, fala, pode falar. Sueli está na estratégia também desde 2016, né, Sueli? Estou desde 2016, na estratégia da saúde da família, mas já atuei no SUS, em UPA, mas na estratégia estou desde 2016. Isso. Bem, o nosso lugar de fala é esse, é um lugar de fala de duas dentistas que atuam numa clínica de família em comunidade. Nós trabalhamos em uma clínica que fica localizada em uma comunidade, então nós atendemos uma população por volta de 20 mil pessoas de baixa renda, uma população carente. E temos no corpo dos nossos funcionários, nós temos diversas categorias. Então, são basicamente por volta de 30 funcionários da nossa clínica, desde médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos auxiliares em saúde bucal, os administrativos, temos gerente. Então, assim, é uma gama, né, de profissões presentes ali no nosso dia a dia, que cada um de nós compõe uma engrenagem, né? E essa engrenagem sozinha, ela não faz rodar nada. Então, todo mundo, na sua pequena engrenagem, trabalhando em conjunto, faz a roda girar, faz o serviço funcionar. Eu gostaria de acrescentar que também, fazendo mais uma ilustração, a gente é como uma colcha de retalho, sabe? Cada pedaço, a gente vai formando para cobrir o usuário, cobrir o território, a gente envolve cada pedaço da gente ali, a gente faz isso na nossa unidade de saúde. Quando a gente estava Quando Sueli e eu estávamos pensando sobre esse tema, montando essa palestra, nós imaginávamos, conversamos com Janaína, imaginávamos que nessa palestra teríamos muitos estudantes, né? Pelo veículo que propagandeou, né, essa palestra. Uhum. Então, como isso se concretizou, vocês falando, né? Temos muitos estudantes de diversas categorias profissionais aqui. Imaginamos que também tenhamos diversos tipos de conhecimento sobre o SUS aqui. Então, a gente achou legal contextualizar e trazer um pouquinho do que é o SUS, de como a estratégia se estabeleceu e especificamente como esse processo aconteceu também aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente vai fazer uma breve contextualização sobre o sistema. Gente, falar sobre SUS, né, é sobre falar sobre os conceitos em saúde, primeiramente, né? E sobre toda a história que vai permeando a constituição desse sistema, né, que é tão amplo e tão grandioso, né? Hoje em dia todo mundo fala viva o SUS,
o SUS é tudo, o SUS salva vidas, mas a gente tem que entender que tudo, para que o SUS tivesse acontecido, teve muita luta, né? Nada é muito fácil, a gente tem sempre que contextuar as coisas no sentido histórico, né? Então, eu vou lá para 1940, nos anos 1940, 1946, quando a Organização Mundial de Saúde definiu saúde. Ela definiu saúde, vou até ler aqui mesmo, com um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. O que isso significa? Significa que esse conceito afasta a abordagem somente biomédica, né, que é centrada na doença, e aproxima o nosso olhar para um olhar ampliado da saúde, né? E isso fez com que, no Brasil, lá em 1988, depois de muita luta, né, a Constituição Cidadã, ela vai corroborar com essa vertente que eu estou falando aqui da Organização Mundial de Saúde, e fundamentar também um sistema que foi resultante de uma luta popular, fundado também em políticas públicas que elevam a qualidade de vida, né? Então, isso fez com que, saúde fosse um direito social inerente à condição de cidadania, que deve ser assegurado sem distinção de raça, de religião, ideologia política ou condição socioeconômica. A saúde é, assim, apresentada como um valor coletivo, um bem de todos. Saúde não é mercadoria. Saúde é um direito. Tá? Pode passar, né? Isso foi possível, gente, a partir de muito engajamento social ao longo desses anos todos, tendo o auge disso na 8ª Conferência Nacional de Saúde, lá em 1986, onde foram discutidos temas muito importantes com a situação da saúde no Brasil. Essa conferência reuniu cerca de 5.000 pessoas, não só profissionais de saúde, também como dirigentes, técnicos, estudiosos, lideranças sindicais e também populares, tá? E aí, o que aconteceu? A situação é a seguinte: antigamente, para ter saúde, o Estado não garantia saúde, eram só as pessoas que trabalhavam, que tinham carteira assinada, através de todo aquele sistema que tinha de seguridade social. Com essa reformulação do sistema de saúde, o que aconteceu foi que a saúde passou a ser um direito de todos, que antes era só uma parcela ínfima que conseguia, né? Eu não vou entrar em detalhes lá do início, que tem as formações das caixas de pensões, eu não vou entrar nesse início, não, porque é muito longo, a gente quer mais falar coisa da prática. Só para contextualizar vocês e dizer que o SUS, que a gente tanto enaltece, a gente luta e a gente vibra com o SUS, é fruto de uma história, é fruto de luta, tá? Direito social, fruto de luta, tá certo? Então, assim, passou a vigorar o SUS como direito de todos e dever do Estado, tá? Pode passar, vai lá. E, enfim, para a gente ter um sistema, né, tão complexo como é o nosso SUS, tão amplo, num país tão vasto como é o Brasil, né, uma população gigante, de dimensão continental, se não tiver um arcabouço jurídico legal, né, se não tiver leis, se não tiver normas, esse sistema ele não sai do papel, né? Então, a gente tem um pontapé inicial a partir desses anos, né, que Sueli contextualizou, para que essas leis tomassem forma, tomassem corpo, e esse sistema ele fosse regido adequadamente. Então, a gente vai ter, além da Constituição de 88, a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8.080, de 1990. Espero que a maioria conheça. Quem não conhecer, corre para ler depois dessa palestra. A gente disponibiliza uma bibliografia para vocês consultarem. Que é a lei que basicamente vai descrever o nosso sistema, os serviços que estão presentes nesse nosso sistema, diretrizes, políticas para populações específicas, vigilância em saúde. Então, é uma leitura muito rica.
E também a lei de 8.142 de 1990, que vai falar sobre o financiamento desse sistema, até porque é um sistema caro, sim, e que a gente precisa falar sobre números, como isso vai ser possível, né? Uhum. Então, fala sobre financiamento e responsabilidade das esferas, de cada esfera de governo, e também sobre a participação popular, porque é um sistema que nasceu da constituição, dessa luta da população, e que não se pode perder essa participação popular, né? Na gestão do sistema, na fiscalização. Então, essa lei, ela prevê como se dá essa participação popular. As normas, elas são, os instrumentos normativos, como está escrito aqui, elas vão detalhar com maior precisão o conteúdo dessas leis. Então, elas foram sendo estabelecidas ao longo de alguns anos, conforme o nosso sistema de saúde fosse acontecendo na prática, né? Então, elas foram analisando o desempenho do SUS e foram escritas para que os objetivos do SUS fossem alcançados. Então, né, como é conhecido o nosso SUS, ele tem os seus princípios, ele tem as suas diretrizes, né? E os principais são a universalidade, a descentralização e a equidade. E temos também como diretrizes a descentralização, o controle social, a regionalização e a hierarquização. Né? Diante dessas bases filosóficas, entendemos que a saúde é um direito, como o senhor já falou, e não um serviço ao qual o paciente chega e oferece um dinheiro para que seja atendido naquele momento, né? Não é isso, não é um serviço, ele é um direito. Então, ele também é um espaço que regula as diferenças que existem na nossa sociedade. Então, diferenças sociais, diferenças econômicas, de forma a reduzir um pouco essas diferenças ou, pelo menos, se atentar a essas iniquidades, né? A integralidade, ela é um princípio que tem diversos sentidos, né? Como da atenção integral, ou seja, um sistema que prevê desde a aplicação da vacina do meu bebê quando ele nasce, ou campanhas nacionais, como a gente vive, né, todos os anos, campanha de gripe, agora a campanha da vacinação contra a Covid, e até um cuidado que vai até um transplante, por exemplo, em que o paciente vai passar por um procedimento super complexo, que requer exames, procedimentos, cirurgias, profissionais das mais diferentes complexidades, né? E a integralidade também está presente nos nossos processos de trabalho, como o meu trabalho se desenvolve dentro da minha clínica diária, o meu trabalho com o meu colega, o meu trabalho na rede. Então, é um conceito bem amplo e que se aplica a diversos aspectos. Bem, e para atingir esses objetivos, desses princípios, dessas diretrizes, né? A distribuição de poder político, responsabilidades e de recursos, ela foi necessária entre as esferas de governo, né? Então, o governo federal, os governos estaduais, os municipais, eles têm responsabilidades específicas de cada um e responsabilidades comuns também. A partir, então, da noção de território, de perfil populacional, de indicadores epidemiológicos e outras condições de vida, a estratégia ela vai se fundamentar. E essa rede de ações e serviços, ela deve ser hierarquizada, né? Por isso o princípio da hierarquização. E essa hierarquia ela vem de acordo com a complexidade dos serviços, né? Atenção básica, ou atenção primária, atenção secundária, terciária e quaternária, né? E o controle social, como a gente já discutiu um pouquinho, ele vai, na gestão do sistema, na fiscalização, ele vai ocorrer por meio dos conselhos e conferências de saúde. E é importante também a gente entender que a estratégia de saúde da família é um modelo, então, que vai ser assistencial, que vai ser adotado pelo país, tá? Como uma estratégia de qualificação e expansão da atenção básica, né? Ela teve início lá em 1991,
com um modelo assistencial que não biomédico, tá? Que dava muita legitimidade à função do agente comunitário de saúde, que perdura até hoje, extremamente importante nas nossas unidades de saúde. E somente alguns anos depois que existiu o Programa de Saúde da Família, que, a priori, né, ele é como um modelo de extensão da cobertura do acesso a esses serviços de saúde, né? E, quando passa a ser considerado estratégia de saúde da família, ele vai substituir essas práticas assistenciais tradicionais com foco onde? Na territorialização, com uma abordagem comunitária, cultural, familiar e centrada no usuário, que são atributos básicos da atenção primária em saúde, né? Com a PNAB, lá em 2006, as estratégias foram fortalecidas e também teve um fortalecimento da formação da mão de obra, tá? E o processo de trabalho em equipe multidisciplinar, né? Vocês podem ver aqui, ó, lá começou lá nesse slide lá em 1991, em 94 teve o Programa de Saúde da Família, depois virou estratégia. Em 2006 a gente teve esse fortalecimento dessa estratégia, né? Então, a gente tem que... A estratégia de saúde da família, ela é a principal porta de entrada para o acesso do usuário, né, Ju? Isso. E é isso que a Sueli falou. A estratégia, ela é a primeira porta que o usuário vai bater. É aquela unidade de saúde da família que está mais próxima da casa dele, unidade de saúde que está mais próxima da sua residência, né? É claro que ela se articula com uma rede, né? A gente traz esse diagrama aqui para explicitar isso, né? A gente tem toda uma rede de serviços necessária para que também a atenção primária funcione da forma que tem que funcionar, né? Então, ela é, sim, o principal acesso desse usuário e nela uma gama de serviços acontecem. Então, numa clínica da família, eu vou encontrar a minha equipe de saúde da família. E que equipe é essa? Essa equipe, geralmente, ela é composta por um médico, por um enfermeiro, por um técnico de enfermagem, né? E cada vez mais tem se exigido que esses profissionais sejam qualificados, ou seja, profissionais que tenham alguma especialização em saúde coletiva, em saúde da família, ou seja, que estejam preparados para aquele trabalho que vai se desenvolver no cotidiano deles, né? Que é um trabalho diferenciado do que, de repente, a gente sai da graduação pronto e formado, né? Nessa minha unidade de saúde também, eu vou ter a minha equipe de saúde bucal, né? A equipe de saúde bucal, ela às vezes não tem em todas as clínicas, mas uma equipe de saúde bucal, ela também é composta pelo dentista e o pessoal auxiliar, ou um técnico, ou até, às vezes, as duas categorias. E também podemos ter a equipe NASF, que é um núcleo de apoio de saúde da família, né? Esse núcleo de apoio também ele é de diversas categorias profissionais que vai depender da especificidade daquele território. Então, dependendo da demanda daquele território, eu vou ter profissionais diferentes, né? Então, se é um território em que tem muita demanda de saúde mental, ou é um território que sofreu muito com mortalidade materno-infantil, a gente fortalece com serviços mais específicos daquele território, ou seja, esse NASF vai ser composto por um psiquiatra, vamos ter psicólogos, vamos ter serviço social, então são diversas categorias que vão compor esse NASF. E aí, dentre o rol de serviços que eu tenho nessa clínica de família, é o que a gente vem apresentando aqui, né? A gente vai ter realização de procedimentos diários, desde um curativo, desde uma vacina, aplicação de medicamento. Temos as nossas consultas, né, que são acho que mais conhecidas de todos, consultas médicas, consultas de uma categoria, com, enfim, médico, enfermagem, temos consultas com dentista. Temos também as interconsultas, que geralmente são compostas por 2 ou mais profissionais atuando naquele caso específico. O paciente é um paciente que chegou para mim, Juliana, dentista, e eu percebo que ele é um paciente vulnerável socialmente, um paciente que se beneficiaria de algum benefício social, então eu posso fazer uma interconsulta com assistente social, ou é um paciente que eu vejo que ele
precisa de, enfim, ser trabalhada mais a sua saúde mental, então eu aciono o profissional referente de saúde mental da minha unidade, trabalho em conjunto com ele nessa interconsulta. Nós fazemos também visitas domiciliares, que são, vamos até a casa dos nossos pacientes, geralmente pacientes que não saem do seu domicílio por algum motivo, pacientes acamados, que sofreram um acidente, idosos que são acamados, ou idosos que são domiciliados, ou seja, apesar de andarem dentro da sua casa, eles não saem do seu domicílio, né? E nessas visitas podem acontecer tanto consultas, como procedimentos, como curativos, né? É uma extensão do que a gente já faz na nossa clínica. A gente também trabalha com matriciamento. Matriciamento nada mais é do que um compartilhamento de saberes entre as categorias profissionais também. Ou seja, eu identifico um conhecimento que não me pertence, eu não possuo esse conhecimento, mas o meu colega possui. Então, ele vai me ajudar, ele vai me matriciar em determinado caso ou determinados casos, e a partir dessa vivência com o meu colega, com o saber desse profissional, eu me aproprio desse conhecimento também e consigo aplicar isso na minha prática, não dependendo necessariamente da presença física desse meu colega profissional, né? A gente faz muito projeto terapêutico singular também. O que é um projeto terapêutico singular, né? É eu ter o meu paciente como centro do seu plano de tratamento, né? O paciente, ele chegou, ele tem diversas demandas, ele tem diversas situações de saúde que precisam do olhar de diversas categorias profissionais. Então, eu, Juliana, dentista, o meu colega médico, num contexto social também, do projeto terapêutico. O contexto social dessa família, quem é essa família, onde vive, enfim, como essa família se sustenta, isso tudo é levado em consideração para a gente montar esse projeto, um plano de tratamento para esse paciente, né? Tendo ele como um sujeito ativo. A gente nunca vai impor coisas sobre esse paciente, que ele deve fazer isso e aquilo, e sim torná-lo sujeito ativo do seu próprio plano de tratamento. Sueli falou que ela é preceptora de residência em saúde da família, então a formação em serviço ela é algo que acontece no município do Rio de Janeiro. Nós temos várias residências tradicionais, a residência médica de medicina de família e comunidade, temos a residência de enfermagem, temos também alunos de graduação, estágios em clínicas de família, enfim. Então também existe essa formação em serviço. Quer falar alguma coisa sobre isso, Sueli? Não, então pode seguir, que a minha gatinha está me perturbando. E o que é o carro-chefe também da estratégia, Sim. Que são as ações de saúde que são proporcionadas no nosso território, nos equipamentos sociais que tem nesse território, nas escolas, né? Então, Sueli e eu, a gente, bem antes da pandemia, né, nós estávamos direto nas escolas, direto nas ONGs, sempre creches, temos assim academias, alguma questão assim, praças do nosso território, onde a gente consegue desenvolver ações de saúde, né? Nem que seja uma palestra, nem que seja uma aplicação de flúor comunitária, que é o nosso caso da nossa profissão, uma aferição de pressão, né? Enfim, fazer uma triagem nesse sentido. Enfim, esse é o carro-chefe da estratégia. A gente também atuar fora da nossa casinha, que é a nossa unidade de saúde, e ir para o território, colocar o pé na rua mesmo. E é nesse cenário, por que a gente falou tudo isso? Porque a gente precisava ter na mente de cada um de vocês presente aqui esse cenário. Às vezes, essa realidade de uma unidade básica de saúde está muito distante de vocês. Então, a gente precisava ter esse cenário na cabeça de vocês, porque é onde o trabalho interprofissional vai acontecer. É onde a interdisciplinaridade ela vai estar presente, né? Para que o profissional ele utilize todas as suas formações que ele teve, sua graduação, sua pós-graduação, todos os referenciais que ele tem para organizar os seus saberes e organizar o seu processo de trabalho. Então, o trabalho interprofissional, ele requer que esse trabalhador ele esteja engajado, seja uma pessoa engajada com o seu trabalho,
uma pessoa que se afete com as demandas daquele usuário, daquele território, daquela família, requer uma corresponsabilidade, né? E também uma formação em saúde. Assim, eu posso falar por experiência própria, eu saí da minha graduação, uma formação muito distante do que é a prática de um dentista de família e comunidade. Por isso eu busquei uma pós-graduação e a partir daí, sim, consegui me aproximar um pouco mais do que é trabalhar num território, do que é ser realmente um dentista ou um profissional de saúde que trabalha com uma vertente cultural, comunitária, familiar. Acho que era isso. Quer acrescentar mais alguma coisa, Sueli? Não, só dizer que a gente se apropria do termo dentista de família e comunidade, porque para trabalhar na estratégia de saúde da família, a gente não basta ser a nossa formação clínico geral não basta, a gente precisa realmente entender o nosso papel enquanto ator do cuidado das famílias, entender aquele território. Um dentista de família e comunidade não fica preso à cadeira, não fica preso só a procedimentos restauradores, a gente está para além disso. Então, a gente se apropriou desse termo, apesar de a gente ainda não ter, no nosso CFO, ainda não reconhece o título de dentista de família e comunidade, como já acontece com a enfermagem, já acontece com a medicina, mas a odontologia é uma profissão que demorou um pouco mais para se socializar. A odontologia estamos ainda caminhando, chegaremos lá. Com certeza. Vamos passar para os casos, que são bem... A gente escolheu 2 bem legaizinhos, né, Ju? Isso, nós escolhemos 2 casos bem emblemáticos que passaram por nós, né, nesse ano de 2021. Foi 2021, né, Sueli? Não foi final de 2020, não, né? Final de 2020, o segundo, início de 2021. Um começou no final de 2020, o outro no início de 2021. É verdade. Foram casos, são casos emblemáticos que acontecem no cotidiano da clínica. O que eu quero dizer que acontece no cotidiano da clínica, por meio desses casos, é todo o jogo de profissionais envolvidos, todo o caminho que o paciente faz pelas diversas áreas que tem lá na clínica, né? Então, a gente vai começar com essa paciente. A gente traz aqui uma imagem só para ilustrar um pouco mais, tá? Mas é uma mulher branca de 55 anos, ela compareceu à unidade com queixa de dor aguda e sangramento oral abundante. Ela relatava que tinha feito uma extração dentária na rede privada há mais ou menos 45 dias e estava com essa queixa de sangramento que não parava. Essa usuária, ela entrou pela porta de entrada da unidade, então nós da equipe bucal, nós somos acionados, né? A gente está vivendo um momento de pandemia, a gente vai destrinchar isso um pouquinho mais para frente, mas nesse momento, Sueli e eu, nós estávamos voltadas para uma atividade mais de triagem de pacientes, ou seja, separar os pacientes que tinham algum sintoma respiratório, que eram suspeitos de Covid, dos pacientes que não tinham esse tipo de sintoma, né? Então, quando essa paciente chegou, a gente já estava ali naquele ambiente, que não era o ambiente da odontologia, o ambiente geral da clínica, mas nós fomos acionadas para ver essa paciente. No exame inicial, a paciente estava hipocorada, ela tinha um edema oral localizado ali, no quadrante superior direito, e tinha uma ferida, né, na região dos molares, né, na região dos dentes lá de trás. E não tinha ponto, não tinha sutura e não tinha também nenhum coágulo nessa região. Nós fizemos logo uma compressa no local, uma compressa para poder tentar parar aquele sangramento e solicitamos exames laboratoriais e exames de imagem, né? E prescrevemos analgésicos, antibióticos. E aí aqui nesse momento a gente já entrou em contato com a equipe médica e a equipe de enfermagem, solicitamos que fosse administrado soro para a paciente, porque a paciente estava muito debilitada, ela já chegou lá com uma aparência muito ruim, clinicamente ela estava bem ruim, bem debilitada mesmo. Então, a gente já compartilhou o caso com as equipes, tanto médica quanto de enfermagem, e administramos o soro no local.
E pactuamos com essas equipes também a continuidade do cuidado dessa paciente. Nós solicitamos naquele momento que a paciente fosse ao hospital de referência para fazer esses exames de imagem laboratorial o mais rápido possível. Porque, apesar de uma unidade básica de saúde ser a unidade mais próxima da casa do paciente, ela é uma unidade básica, ou seja, não é uma unidade que tem a capacidade de fazer um exame de imagem que era necessário para essa paciente e nem fazer um exame laboratorial para que a gente tivesse resultado na hora, né? A gente faz exame de sangue, a gente tem coleta de sangue, mas ela é uma coleta programada, ela é uma coleta que demora para sair um resultado. Porque, enfim, uma unidade básica de saúde, ela não é uma unidade de emergência, então não teria necessidade desse serviço. Então, nós solicitamos que essa paciente fosse ao hospital de referência para que esses exames fossem feitos o mais rápido possível. Alguns dias se passaram, a gente fazia vigilância com essa paciente, tivemos um problema de comunicação, a gente não conseguiu encontrar ela durante alguns dias. Então, se passaram alguns dias e a paciente retornou até a nossa clínica. E ela retornou com piora do quadro de sangramento e de dor, né? Os sinais vitais dela estavam estáveis, né? Mas como ela estava com essa recorrência de sangramento, e a paciente ela apresentava, além de uma dificuldade financeira, uma dificuldade cognitiva. A gente podia perceber que ela não entendia muito bem o que a gente explicava, não entendia muito bem o que precisava ser feito. Ela sempre andava acompanhada de algum dos filhos. Ela tem 2 ou 3 filhos, se eu não me engano, e ela sempre estava acompanhada de um desses filhos lá, mas a família, enfim, não parecia entender muito bem sobre o que a gente falava, né? E nem a gravidade do caso dela. Mas, enfim, ela tinha sinais vitais estáveis, e aí foi pactuado, por causa dessa dificuldade financeira, da dificuldade de entendimento sobre o caso, a gente pactuou com a equipe médica a remoção dessa paciente para o nível hospitalar, né? O que a gente chama a famosa vaga zero, que seria a remoção por meio do sistema de ambulância, para que essa paciente fosse aceita logo nesse sistema hospitalar e fizesse os exames necessários e fosse diagnosticada, né? Enfim, a paciente saiu, foi removida pela ambulância, chegou no hospital, ela foi admitida no hospital e aí ela retornou alguns dias depois da atenção hospitalar com os exames laboratoriais alterados. Desculpa. Ela foi diagnosticada com uma anemia bem importante e uma alteração também na glicemia. Então, acionamos a equipe médica mais uma vez para o tratamento dessa anemia e solicitamos também que a paciente repetisse o exame de hemoglobina glicada para que a gente diagnosticasse ela com a diabetes. Após algumas semanas, né, a paciente faz o exame, ela repete o exame, e após algumas semanas ela retorna com melhora do quadro de sangramento, porém ela continuava com dor. A gente ainda, apesar de ter feito o exame laboratorial, como a gente não tinha um exame de imagem, a gente não conseguiu fechar um diagnóstico, a gente tinha umas suspeitas, porém a gente não fechava o diagnóstico só com a clínica dela. Então a paciente ela retornou com essa melhora, do sangramento, mas ela ainda tinha muita dor e ela desejava fazer uma outra extração na região. Ela tinha feito a extração do último dente e ela tinha um dente na frente que ela dizia que tinha muita dor e queria muito extrair esse dente, né? Nesse momento, a gente prescreveu analgésico para ela e a gente explicou a impossibilidade dela realizar uma extração nesse momento, pois ela apresentava um quadro de anemia profunda e tinha aí um diagnóstico de diabetes se instalando também, né? Então, a gente precisava primeiro compensar o quadro geral dessa paciente para que ela submetesse a uma nova cirurgia alguns meses depois. Enfim, após uma semana, se eu não me engano, a paciente ela retornou na nossa unidade com sangramento bucal, de novo, abundante e muita dor no local. E aí, nesse momento, ela nos relata que ela fez uma nova extração de dente na rede privada. Ela extraiu o dente que ela queria extrair, que nós explicamos que não poderia ser feita. Ela foi e fez essa extração no privado. Examinamos mais uma vez a paciente, ela tinha mais uma vez um edema, não tinha ponto
não tinha sutura no local, mas ela apresentava febre, prostração e sangramento presente. Então, a gente, mais uma vez, encaminhou essa paciente para atenção hospitalar, através de muita articulação com a rede, com o apoio da nossa gerente, com o apoio da equipe médica, nós conseguimos o contato telefônico com a equipe de saúde bucal do hospital de referência que a paciente seria tratada. Então, através dessa comunicação, a gente conseguiu com que o caso fosse acolhido, a paciente fosse internada e fizesse o exame de imagem, que não tinha conseguido fazer, porque o hospital estava com uma dificuldade de fazer esse exame. Porém, a gente conseguiu nesse momento com que fosse feito, e aí, finalmente, a paciente recebeu um diagnóstico de uma comunicação bucosinusal. A equipe de atenção terciária, que é a atenção hospitalar, fechou esse diagnóstico e, atualmente, a paciente encontra-se em tratamento cirúrgico para correção dessa comunicação. Então, com esse único caso, a gente pode ver que, além da articulação das equipes presentes na atenção primária, teve toda uma articulação de rede. E esse é basicamente um caso emblemático, mas a clínica diária, ela traz esse movimento, a gente não consegue ficar parado no nosso núcleo profissional, não é possível, não é possível, não é necessário, não é o melhor. Então, todo momento tem esse movimento. E aí, o caso, o desfecho, basicamente, atual é esse, né, Su? É verdade. Esse caso foi... Gente, eu vou relatar um caso que aconteceu por conta da pandemia, né? A gente tem um grupo de gestantes e tem um grupo de bebês. E o grupo de gestantes eu coordeno, o grupo de bebês a Juliana, o grupo de WhatsApp, a Juliana coordena o grupo de bebês do Vidigal e eu de gestantes. Só que logo que o bebê nasce, naquele período do puerpério, elas ficam meio na transição. E esse caso que eu vou relatar é uma história, foi um projeto terapêutico singular que, assim, posso dizer que foi talvez o mais doloroso de todo esse tempo que eu tenha vivido na atenção primária e na clínica da família. Foi no grupo de WhatsApp, eu tive a queixa da mãe desse bebê, desse recém-nascido, de que não conseguia amamentar o bebê. E uma das nossos trabalhos é a gente incentivar a amamentação exclusiva. E eu comecei a conversar com ela no WhatsApp, né? E ela não se mostrou interessada, não disse que não queria amamentar o filho, e imediatamente eu acionei o agente comunitário dessa família e na reunião de equipe comentei o caso com o enfermeiro e o médico. Só que o que aconteceu foi que nesse período, em torno dos 45 dias de vida desse recém-nascido, ele deu entrada num hospital com traumatismo craniano, que, segundo a mãe, foi devido a uma queda durante o banho. Então, a gente já ficou em alerta, né? E nós recebemos um relato de assistentes sociais do hospital que entraram em contato com a nossa equipe de atenção básica, falando que estavam muito preocupados com a situação desse bebê, porque a mãe não parecia que não queria ficar com o bebê. Eles deixavam... O bebê chegou no hospital, vocês podem ver assim, isso não é uma queda, né? E aí, quando a gente retornou, eu fui examinar o prontuário desse recém-nascido, né, e do pai. E aí fui ver que esse bebê nunca tinha sido amamentado, ele nasceu prematuro e ele ficou depois no hospital por um mês internado, depois dessa queda.
demorou muito para ter alta, porque os cuidados maternos eram extremamente precários. Eles deixavam a mamadeira lá, a assistente social deixava a mamadeira lá para ela dar para o bebê, passava o dia inteiro lá, não dava mamadeira, não fazia nada, e aí tentaram falar com o pai, mas o pai, apesar de ser até amoroso com o filho, era muito... tinha baixa escolaridade, ele não conseguia entender, né? E a mãe, a gente achava que tinha uns problemas cognitivos, porque ela não conseguia entender o que a gente falava, né, com ela. Enfim, esse bebê teve alta depois de um mês. Ele teve alta depois de um mês e eu fui à casa desse bebê para conversar, para tentar entender o que estava acontecendo, para trazê-lo para a unidade, para fazer as vacinas, para passar pela consulta de puericultura. E eu fui à casa dessa criança. Quando cheguei lá, eles não queriam me deixar ver, nem o pai, nem a mãe. Não queriam me deixar ver o bebê. E depois de muita insistência, de muito jeito, assim, sempre tentando, sempre sem impor nada, sempre tentando entender, ouvir muito, eu descobri que o bebê tinha uma consulta marcada no hospital, que ele tinha tido alta naquele dia, mas a mãe não tinha levado. E eu falei, então vamos lá na unidade para o médico olhar o bebê. Aí ela falou, amanhã eu vou. E aí no dia seguinte ela foi, levou, ele passou pela consulta com um pediatra, com um médico que estava fazendo a puericultura, ele fez vacina, e uma semana depois, na hora do meu almoço, eu recebo a notícia que esse bebê tinha falecido. Ele faleceu sufocado, ele se engasgou com o leite. Esqueci de falar que essa mãe, ela já tinha tido uma história de um bebezinho também, que o bebê tinha morrido engasgado. E aí ele morreu. E para mim eu me senti um fracasso, porque eu não consegui ajudar essa família nesse momento, não consegui salvar essa criança. A gente não consegue, sim, a gente não tem perna, né? E depois eu consegui falar com o pai dele, o pai está em tratamento, aceitou ajuda psicológica, se separou. Ela é uma pessoa que não tem... Ela não aceita tratamento, né, Juliana? É muito difícil. Ela tem um problema cognitivo muito grande. Ela, toda semana, vai na unidade querendo fazer TIG. Quando ela teve esse bebê, ela fez ligadura. E agora, toda semana, ela quer ir lá na unidade para fazer TIG, para saber se está grávida. E esse caso foi um caso muito emblemático para mim, me deixou bem triste. No momento, eles estão sendo tratados pelo CAPS. É isso. Nem só de glória e de a gente vive. Tem o lado pesado. Temos as nossas lutas, né? As nossas batalhas vencidas e as nossas derrotas também, infelizmente. Sueli fez alguns comentários nesse caso, né, em que a gente também, em que foram acionados outros equipamentos, né? Para quem não conhece, o CAPS, ele é um centro de atenção psicossocial, então são profissionais especializados em saúde mental, uma atenção secundária, né? Ela não fica dentro de uma clínica da família, né? A gente aciona esses casos, a gente encaminha esses casos, né? Mas, apesar do desfecho ruim nesse caso, a gente tem outros tantos casos que também têm um desfecho bom, né? Casos em que a gente consegue atingir diversas famílias da comunidade, gestantes, os nossos bebês, a gente consegue acompanhar não só nas nossas... nosso monitoramento de rotina, né, no acompanhamento dessas pessoas, mas como agora a gente está desenvolvendo trabalhos diferentes, né, formas de trabalho, a gente se reinventando com a pandemia,
a gente precisou ter alguma saída para acompanhar esses pacientes. E essa saída foi por meio de grupos no WhatsApp, grupos que a gente foi formando, nossos grupos gestantes de bebês, para conseguir dar conta, né, do trabalho, para conseguir não perder de vista, né, os nossos objetivos de acompanhamento desses pacientes. E até por conta da pandemia, para que essas pessoas não cheguem até a unidade de saúde. Às vezes é uma dúvida, às vezes só uma dúvida e a gente consegue sanar essa dúvida através do nosso grupo. Eles não ficam se expondo ao vírus, né? Isso. E aí, entrando um pouquinho, né, mais agora nessa nossa atuação mais específica durante a pandemia, há mais de um ano, né, vivendo pandemia, em plena campanha nacional de vacinação contra a Covid, campanha nacional de vacinação contra a influenza, contra a gripe, né? Como é que ficou o trabalho das equipes, né? Como é que ficou a atuação do profissional? Que, por exemplo, como a nossa categoria odontologia, foi afetada radicalmente, né? Nós antes atendíamos no mínimo de 8 a 10 pacientes por turno, fazendo procedimento em cadeira, além de todas as outras ações que a gente falou, de visita, de ação em território escola. Os nossos procedimentos em cadeira, eles aconteciam numa média de 8 a 10 pacientes por dia. A gente começou a pandemia, né? Aquele medo todo, fecha tudo, não vai ter mais atendimento, até a gente entender um pouco mais o que está acontecendo, e reduzir a 2 atendimentos desse sentido por dia, né? 2 atendimentos. Sem produzir aerossol, né? Para não produzir, sem produzir aerossol, né? Então, assim, como é que faz? Como é que as equipes vão atuar? Porque também a gente não pode agora fazer ação em território, não pode aglomerar, não pode ir na casa do paciente, enfim. Como é que a gente se reinventa? Como é que a gente se vê nesse cenário tão louco? Então, mas o serviço, ele não deixa você esperar tanto, porque o serviço, ele vem, as demandas continuam vindo, e a gente continua atendendo os pacientes suspeitos de Covid, então o serviço ele se repagina a todo momento, né? Então, durante a pandemia atualmente, Sueli e eu, equipe de saúde bucal, assim como outras equipes, profissionais do NASF, fizeram esse apoio também nas equipes de resposta rápida, ou seja, equipes de triagem que ficam na porta da unidade, separando pacientes sintomáticos de pacientes não sintomáticos. Nós estamos de frente também na vigilância em saúde, ou seja, a gente precisa monitorar o paciente que chega com sintoma respiratório. Então, a gente vai monitorar esse paciente por um determinado número de dias, por meio de ligação, enfim, algum meio de comunicação com esse paciente. A gente realiza os exames de PCR, Sueli e eu realizamos os exames de PCR junto com a equipe de enfermagem. Fizemos também... Lançamos também na planilha as notificações de nível nacional. Isso, a gente tem uma série de burocracias a preencher em relação ao atendimento do Covid, né? Não é só aquele atendimento, aquela consulta ou exame. A gente precisa fazer uma série de burocracias que vão gerando planilhas e geram dados epidemiológicos importantes, né? Para tomadas de decisões a nível local e nacional, geração de políticas, né? Financiamento, enfim. Agora a gente também oferece apoio para a campanha de vacinação, né? A gente precisa de gente nesse apoio, apesar de não estarmos vacinando, a gente apoia. Além dos nossos grupos WhatsApp, né, Sueli? Em relação à campanha do Covid, é isso. A gente trouxe algumas fotos da nossa atuação na clínica, como é que é o nosso dia a dia, a gente na campanha de vacinação com os nossos colegas de profissão, com os nossos pacientes, a equipe Covid toda paramentada. Deixa eu passar aqui para o próximo. Quer falar um pouquinho, Sueli? Mas nós temos, nem tudo, temos nossos desafios, né? Como ter os nossos desafios nessa interprofissionalidade. Nós temos uma formação médico-centrada, né, Ju? Vai, Ju, vai falando. A gente tem
que a gente passou, né, aqui para vocês, diante desse modelo biomédico, em que as graduações se estruturaram, em que os próprios serviços de saúde, às vezes, eles vêm de um histórico, né, de uma formação, um serviço, né, centrado na doença, centrado na figura do médico. O que isso traz, né, de limitação? Traz uma limitação que, às vezes, o profissional veio dessa formação, ele não consegue ampliar o seu olhar, ele não consegue modificar o seu processo de trabalho, ele não consegue estar aberto ao diálogo, né? E para que o trabalho interprofissional ele aconteça, o profissional, no mínimo, ele precisa estar aberto, precisa estar disponível para o outro, disponível para o seu paciente, disponível a aprender, disponível a compartilhar, né? Então, a gente traz como pensamento possibilitar que mais formações em serviço aconteçam, que a gente receba mais alunos de graduação, alunos de pós-graduação, e que a academia esteja ali mais junto da gente, nos consultando, nos chamando para participar junto, e que a gente também, né, quem saiba, a nível um pouco maior, uma reformulação dos currículos das profissões, né? Já vem acontecendo esse movimento, mas uma reformulação que aproxime cada vez mais essas formações das necessidades dos serviços de saúde. Da rede SUS, Precisamos ter profissionais que tenham formação voltadas também para a rede SUS. Exatamente. Além, né, dessa questão mais teórica e geral das formações, a gente também tem alguns impeditivos na prática, né? Às vezes a gente tem uma demanda gigante, o médico ele tem uma demanda gigante de pacientes para atender por dia. Porque as doenças continuam, né? As doenças continuam. O diabético descompensa, o hipertenso descompensa, tem o acidente, tem a pessoa que caiu e tem as síndromes gripais. Então, é uma demanda absurda, né, Ju? Exatamente. É uma demanda assim, absurda. As pessoas estão adoecendo, elas adoecem. Agora tem um fator social muito importante, né? Diversas pessoas perderam suas fontes de renda, então gera todo um adoecimento em saúde mental, um adoecimento social, então as pessoas buscam um serviço e às vezes esse médico, ele fica, o médico, o enfermeiro, ou enfim, qualquer outro profissional, ele fica tão atribulado, a rede fica tão atribulada com essas demandas que não consegue parar para respirar, para pensar, para olhar e ver se por exemplo, se aquela minha gestante que está fazendo o pré-natal comigo já fez a consulta com o dentista, se aquela minha gestante fez a vacina da influenza no tempo certo. Então, assim, os profissionais estarem disponíveis, atuarem para além das suas caixinhas, né? Eu tenho meu núcleo profissional, mas antes de ser dentista, eu sou uma profissional de saúde e eu atuo na rede SUS. Então, eu preciso sair da minha caixinha, tirar o meu óculos, às vezes, de dentista e colocar o meu outro óculos de qualquer outro profissional de saúde e estar ali junto. Sem se apropriar da profissão do outro, viu? Claro. No intuito de colaborar no sentido da integralidade do cuidado, tá? Que fique bem claro. Sim, lógico. E aí, para finalizar, a gente deixa aqui para vocês algumas reflexões, né? Perguntas mesmo para vocês levarem para casa, para quando retornarem às suas aulas, né? E poderem discutir um pouco mais sobre isso com colegas, com professores, no trabalho, enfim. Né? Esse debate da interprofissionalidade, né? Por que ele está tão ausente das graduações? Por que se discute tão pouco isso? Será que é possível um reencontro criativo, construtivo do trabalho em saúde nessas conexões da interprofissionalidade? Será que como é que vai ser possível avançar nessa educação interprofissional em saúde com essa estrutura formativa centrada na doença e nas técnicas, e não na minha comunidade, no meu usuário? Gente, queria deixar essas perguntas e agradecer vocês. A gente vai abrir agora para um bate-papo. Se alguém quiser trocar experiência com a gente, perguntar alguma coisa. Deixamos também os nossos e-mails, se vocês quiserem pedir referência bibliográfica, trocar alguma informação, também estamos disponíveis. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa no chat.
Então, Ju, pede o pessoal para abrir a câmera, se a gente pode tirar uma foto, se puder, né? Porque às vezes tem gente que está trabalhando e não está podendo, né? Só está escutando a palestra, Sim. para a gente. Então, pessoal, acho que vocês ouviram a Jana, né? Assim, quem puder abrir a câmera para a gente fazer uma foto, finalizar a nossa Você tem que apresentação. descompartilhar depois, tá? que Para eu tenho que poder fazer? fazer. Descompartilhar a tela. Tá. Descompartilhei. Ó, todo mundo aqui gostou da tudo, tá vendo? Elas são demais, né, gente? Eu estou tentando convencer elas para fazer mais sequências, assim, que elas têm muita coisa para trocar. A gente tem que pedir também para elas. A gente queria saber o que vocês gostaram, se foi válido, o que mais vocês gostariam de saber. Foi muito bom. Oi, tem alguém falando? Foi muito boa a palestra. E são temas que acaba que acontece e a gente fica um pouco sem ter o que fazer, né? E no mesmo momento a gente fica triste com cada situação, igual da Sueli comentou aí. Eu sei também, porque na unidade que eu trabalho também acontece muita coisa assim, sabe? Mas a gente tenta fazer o melhor, né, para a população, buscando. E aquele caso da extração, eu falei com a Juliana ali no chat, o profissional tinha que ter feito esse tratamento igual a Juliana buscou, né, buscar englobar mais a vida do paciente que ele tem, porque chegar e fazer a exodontia sem ter o histórico, né? É muito triste, né? Com certeza. Como é seu nome? Pedro. Pedro, você é estudante? Você já é formado? Eu já sou formado. Você é dentista também, né? Sim. É isso aí, Pedro. A gente sempre tem que fazer a nossa parte, né? O mínimo, né, que a gente aprende, né? É verdade. Não tem como fugir disso. A gente tem que entender que a gente é profissional de saúde, né? A gente não é executor. Porque acontece isso não só na rede privada, mas na própria rede SUS mesmo. O paciente chega com diagnóstico, plano de tratamento e você é o mero executor, né? Ele chega, doutor, eu estou com isso, eu quero tirar esse dente. E a gente precisa entender e precisa se posicionar que, por mais que o paciente seja agente, por mais que o usuário seja agente, ele seja atuante, ele precisa entender que ele tem que respeitar também a nossa... Me ajuda aí, Juliana, a nossa formação. Não é, a gente não é executor, né? E muitas vezes acontece. E no privado, às vezes, acaba induzindo mesmo. O paciente acaba induzindo o profissional a fazer. Porque é difícil, né? Mas o que eu acho bonito da nossa área do SUS é isso, né? Que a gente busca não só o curativo, né? A gente busca o humanizado, tratamento humanizado. Né? A integralidade. Isso é bonito, porque o particular ele pega e faz aquela questão, né, que tem que ser trabalhada hoje, que é a questão do curativo, eu acho. A gente não precisa ficar voltado só para o que o paciente tem em si, né? Mas assim, pela situação em toda, né, do paciente. Pois é, seja muito bonito a odontologia descobrir. Nós, nesse projeto, a odontologia descobriu a doença de base dessa usuária. A queixa dela, ela chegou lá, né, Ju? Chegou lá, com uma ferida cirúrgica que não cicatrizava, com sangramento abundante, mais de 45 dias. E a gente foi pesquisar junto com a equipe de saúde e a gente descobriu uma doença de base nessa usuária. Né? É muito interessante. Isso é rotina, né, gente? Que a gente recebe de paciente que não sabe que é diabético, não sabe que é hipertenso, e aí você vai fazer uma aferição de pressão antes de fazer uma extração, você vai, enfim, por algum motivo ver alguma coisa do paciente, você descobre, aí você vai
junto com a equipe, vai investigar um pouquinho mais a fundo, descobre um antecedente familiar, investiga e fecha o diagnóstico junto com a equipe. É isso. Verdade. Então, mais alguém, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? Tá todo mundo tão quietinho. Tá todo mundo com sono já, será? Isso. Tá todo mundo tão quietinho. Eu espero que vocês tenham gostado da palestra. Ó, tem alguém, Matheus está com a mão levantada aqui. Fale, Matheus. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu queria comentar também da importância também, tipo, de você ter conhecimento da sua própria profissão, né? E quando a gente fala de interprofissionalidade, é importante também você ter conhecimentos básicos também sobre as profissões das pessoas da sua equipe, né? Então, tipo, do nicho deles, do potencial e também, tipo, a especificidade da profissão deles e o comum da profissão de vocês, né? Tipo, eu sou estudante de TO da UFSCar e recentemente eu estava participando de um programa chamado PET Saúde e Interprofissionalidade, onde a gente discutia exatamente isso, né? Tipo, o que é comum nosso das profissões e o que é específico, né? E como que a gente podia usar isso para atingir realmente uma integralidade do cuidado centrado no usuário do serviço. É só isso que eu queria comentar. Justíssimo, Matheus. Acho que você falou assim, uma coisa importantíssima. Acho que a gente saber sempre das atribuições das profissões para que a gente faça o melhor uso disso, né? E também, para além de saber as atribuições comuns e específicas de cada profissão, você tem em mente as principais capacidades e limitações também do colega que está do seu lado trabalhando, porque você pode ajudar ou apoiá-lo em diversas situações também, se você tem um conhecimento um pouco mais sobre quem é essa pessoa que está do seu lado também, né? Tem alguém também com a mão levantada, é a Divina. Oi, Divina, pode falar. Oi, Jana, tudo bem? Gente, Tudo muito bom. agradecida pelo trabalho de vocês, Jana, por você ter organizado, né? Eu sou colega da Jana lá da Estácio, eu sou mais novinha, né, Jana? Assim, por coincidência, nós estamos fazendo um trabalho, né, de estágio que é sobre a clínica ampliada, falando dessa interdisciplinaridade, falando da importância do SUS, né? E, assim, agradeço demais a experiência de vocês, assim, que vocês compartilharam, porque é a mão na massa, né, daquilo que a gente estuda, sabe aquela coisa de ver? Agora eu só fico assim, quando a Sueli comentou, eu vi que ela até ficou emocionada, né? Como que é lidar com essas situações, assim, a nossa área de saúde, né, é lidar com dor o tempo inteiro, né? Ninguém vai no médico, quer dizer, vai, né, mas assim, principalmente na clínica da família. Como que é o cuidado de vocês? Como que vocês olham, né, para vocês mesmos? Porque, assim, tem uma estrutura muito emocional muito forte, né? Não sei se a graduação vai te proporcionar, né, não sei se é blindagem que vai ser, mas esse controle para poder lidar com isso, né, Juliana? Vocês são novinhas, né? Assim, acho que qualquer pessoa que chega, né, também para lidar não é tão fácil, né? Porque assim, você está falando para a pessoa lavar a mão e não tem água, você está falando, precisa comer, né? Anemia, não tem comida, e você não tem todas as respostas e todas as saídas, né? Como que é isso? Vai, Su. Quando você perguntou para mim sobre que eu fiquei triste, mas entendo que eu fiz o que podia fazer, né? Eu entendo que eu dei o meu máximo, me dediquei. E quando a gente fala em equipe, né? Quando a gente trabalha em equipe, a gente também tem um apoio dentro da nossa própria equipe. A gente meio que se suporta, né? Suporta, né? Um suporta o outro. E isso é muito importante. Juliana, a médica que estava acompanhando o caso, o enfermeiro, a própria gerente, né? Foi uma comoção mesmo, né, Juliana? Mas a gente se suporta e a gente entende que a gente vai até onde dá, né? Que existem coisas que estão para além
da nossa atuação, né? Eu falo desse caso, né? Fala, Ju. O que Divina falou, assim, não tem blindagem, né? Cada caso que aparece, que você acha que você já ficou blindada com esse caso, que você não vai mais se afetar, chega um próximo caso e você cai de novo também, assim. Isso, acho que não tem prática que leva a essa blindagem. Mas, assim, ó, é o que a Felipe falou, o apoio na equipe é fundamental. E, assim, todos os dias eu, pelo menos, faço questão que a gente tenha um momento de loucura. Então, chega num determinado momento do dia, eu falei assim, gente, agora, momento da loucura. O paciente saiu, vamos todo mundo. Aí a gente chacoalha, joga a energia para o alto e retoma o trabalho, porque senão a gente não consegue mesmo. Então, tem aqui, Ana Clara está com a mão levantada também. Oi, Ana, pode falar. Oi, gente, tudo bem? Oi. Primeiro, eu queria agradecer pela palestra, foi maravilhosa. E eu queria colocar um ponto de vista pessoal meu, que eu sou estudante de odontologia no primeiro semestre. E eu acho muito importante a gente discutir essa palestra voltada para o SUS, né, que é um sistema democrático, porque eu acho que, na minha opinião, na minha área, eu estou vendo que, como eu posso dizer, que vende-se um negócio que o estudante de odontologia talvez esteja pensando muito mais no negócio do que na profissão em si. Por exemplo, a gente acha que vai fazer odontologia e vai ter um salário muito bom, e a gente pensa nisso porque é bom, todo mundo gosta de dinheiro, todo mundo gosta de ter uma qualidade de vida boa, mas é muito importante a gente discutir essas questões humanitárias, né? Porque a gente sai da nossa zona de conforto e vendo esses esclarecimentos que vocês deram, como eu posso dizer, Depoimentos, essas situações que vocês passaram aí com esses pacientes, a gente sai um pouco do nosso mundinho e vê que existem outras realidades. E vê que é importante ter Desculpa, eu tô um pouco nervosa, sumiu aqui o que eu queria falar. Mas eu acho muito importante a gente ver que existem outras realidades, a gente pensar muito bem qual tipo de profissional que a gente vai ser, o que a gente quer ajudar na nossa comunidade, seja em qualquer área da saúde. Eu acho muito importante, queria parabenizar vocês. Obrigada, Ana Clara. Obrigada. Tem mais uma aqui, é a Ana Cristina, que está com a mão levantada também. Fala, Ana Cristina, tudo bom? Boa noite. Olá, pessoal, vocês me escutam? Sim. Sim. Infelizmente eu estou no celular, não estou conseguindo ligar minha câmera, mas eu queria compartilhar com vocês que hoje eu sou professora do curso de odontologia, né? Dou aula de estomatologia e já tive experiência de trabalhar tanto em clínica privada como no SUS, assim. E para mim, eu acho que eu nasci para trabalhar no SUS, assim, uma questão de vocação. Foi a melhor experiência que eu já tive como dentista. E eu vejo que realmente talvez essa formação, ela venha a gente tem que começar a inserir isso na graduação mesmo, conversar com os alunos, de ter uma postura de interagir com os outros profissionais, porque muitas vezes eu vejo que o dentista ele tem um pouco de medo. Eu não sei se a gente, sei lá, se sente inferior em certos conhecimentos ou tem dificuldade de se envolver com outros profissionais. Mas eu converso muito com eles dentro da estomatologia, porque lá a gente estuda doenças sistêmicas em que a gente vê os sinais e sintomas na boca e muitas vezes é o dentista que vai ter a oportunidade de fazer aquele diagnóstico ali de doenças, assim, muito amplas, desde doenças por origem genética ou por, sei lá, diabetes, várias outras. Até essa semana eu estava dando aula de doenças bacterianas para eles e estava falando sobre o abuso sexual de crianças e muitas vezes a gente vê descobre isso porque descobre casos de sífilis secundárias em crianças, no palato e etc, né?
Então, eu falo para eles, o dentista, ele não precisa tratar, ele não vai tratar muitas dessas doenças, mas a gente tem que saber diagnosticar e tá ali conversando com o paciente, explicando para ele a importância dele no médico, orientando. Eu vejo que quanto mais os profissionais de saúde se unirem, mais quem vai ganhar é o paciente, sabe? Então, eu parabenizo vocês, torço para que vocês deem outras palestras, que foi excelente. Muito obrigada. Obrigada, Ana Cristina. Eu queria falar, como eu falei no início, a odontologia acho, talvez tenha sido das profissões aqui mais tempo demorou para se socializar. A estratégia de saúde da família foi dos anos 90 e a gente só teve a odontologia só em 2003, com o Brasil Sorridente, foi que a odontologia passou também a ser direito de todos. A gente sempre teve segmentos, o dentista sempre ficou dentro da caixa, sempre dentro do consultório, sempre naquela curativo, tira dente, tapa buraco, tira dente, tapa buraco. E assim, a gente está para além disso, né? A gente está fazendo promoção de saúde a todo momento, a gente está fazendo prevenção a todo momento, sem também deixar de fazer a parte curativa, mas não é só, é todo um conjunto. Eu acho também que a gente precisava mesmo ter uma reformulação. E quando você fala da inferioridade que o dentista tem, talvez seja realmente por conta da grade mesmo, que a gente fica muito voltada para ser técnico, né? Técnico, com todo respeito ao técnico. A gente tem uma técnica maravilhosa. A odontologia eu acho linda, eu sou apaixonada pela odontologia. Não seria outra coisa, eu acho, na vida. Mas a gente não é só aquela técnica. A gente não pode pensar que a gente está vendo lá um dente 46, uma cárie oclusal. A gente tem que estar vendo que aquela cárie está dentro de uma boca que tem um dente com uma pessoa que comeu açúcar, que não escovou o dente, que vive numa condição, mas que comeu açúcar porque não tinha outra forma de energia. Então, assim, é muito para além da boca. Tem um livro chamado A Lei do Céu da Boca, acho, do Tapel, né? É do Narvaez, não é? Eu recomendo. Maravilhoso. Obrigada, Cristina. Então, gente, é isso. Mais alguém para a gente encerrar essa nossa conversa? Muita gente perguntou, os certificados a gente vai mandar por e-mail. Eu vou mandar também o link, depois que eu conseguir baixar, vou mandar o link também por e-mail, para se vocês quiserem, né, depois rever a palestra. E vou convencer elas para fazer mais algumas e mando também por e-mail para avisar vocês. Né? Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Eu vou deixar para vocês terminarem, meninas. A gente vai ficando por aqui. Também só queria agradecer muito, Janaína, pelo convite, Sueli pela parceria de todos os dias, né? Que a nossa batalha não é fácil, mas nós continuamos firmes e fortes lá. E acho que é isso, agradecer a presença de todo mundo, os comentários, os relatos também que vocês tiveram. E é isso, também nos deixamos disponíveis, a gente disponibilizou o nosso e-mail também, se alguém quiser mandar, quiser pedir algum material para estudar, quiser pedir uma bibliografia para ler. Estamos disponíveis também, pessoal. Obrigada, um beijo a todos. Eu também quero agradecer a Jana, agradecer a Ju, que é minha parceira de trabalho, minha companheira de todos os dias, do momento da loucurinha, do momento que a gente pega pesado, uma defensora do SUS, com muita propriedade, tenho muito orgulho, me emociono, sou a chorona, e estou muito feliz de estar aqui, de ter dividido isso com ela, que é uma pessoa muito generosa. E Jana também, obrigada. A pessoa fica até emocionada. Então, gente, a gente vai encerrar por aqui. Obrigada a todos vocês. Fiquem ligados, a gente manda um e-mail, pode deixar, e eu já vou mandando já os certificados para vocês, tá? Boa noite e obrigada a todos. Tchau.